Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, de Direito Civil, nós estudaremos o Instituto da Representação. Dentro desse instituto, será necessário que a gente aborde o conceito, as partes dentro da representação, os tipos de representação e quais as consequências jurídicas da representação. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro ponto da aula de hoje é o conceito. Pessoal, representação consiste na atuação jurídica em nome de outrem. Então aqui uma pessoa atuará nos interesses e em nome de outra pessoa, em benefício de outra pessoa. Então, por exemplo, é o caso do pai que cuida dos bens do filho menor de 16 anos. É o pai que age, o pai que celebra negócio jurídico em nome do filho que não precisa estar presente. Tá bom? Ele representa, ele age em nome de alguém. Então, nisso é importante que vocês saibam que dentro do Instituto da Representação nós temos duas figuras principais, que é o representante e o representado. O representado é a pessoa que vai ser substituída em negócios jurídicos, tá bom? É a pessoa que vai ser substituída. E o representante? O representante é quem vai agir em nome de outra pessoa, quem vai atuar em nome do representado, tá? É quem vai atuar em nome do representado. E por que vai existir a representação? A representação, pessoal, ela pode existir por dois motivos. Ou por determinação legal, quando a lei diz que é obrigatória a existência de um representado. Então aqui, a lei vai dizer, ó, tem um representado e ele precisa, né, ter o seu representante. A lei determina a necessidade, a obrigatoriedade de existir um representante naquela situação jurídica. Isso pode acontecer tanto para casos em que há um menor de 16 anos, né, que daí ele é representado pelo seu pai, ou então quando a lei diz que é obrigatória, como no caso de espólio, né, no caso de herança, que o espólio, esses bens deixados pela pessoa morta, terá como representante de tudo isso o inventariante. Tá bom? Então, são casos que a lei determinou que seria necessário existir alguém para representar outrem, ou os interesses de outrem. Ao lado dessa disposição legal, a gente também tem a disposição convencional. Na disposição convencional, em razão de um contrato, as partes convencionam a celebração e a transmissão de poder para outra pessoa. Então, eu faço um contrato dando poder para outra pessoa, tá? Para que ela celebre um negócio jurídico no meu lugar. Em razão disso, pessoal, as espécies de representação são três: legal, judicial e convencional. A legal é aquela que a lei já determina quem será o representante, tá bom? A judicial é aquela que será determinada pelo juiz. O juiz vai fixar um representante para a pessoa. E a convencional é aquela feita em um contrato de mandato, em que eu escolho quem me representará. Eu escolho quem terá os meus poderes para agir em meu nome. Dito isso, pessoal, nós iniciaremos agora o estudo da disciplina da representação. Primeiro é importante que vocês saibam que na representação eu vou agir conforme os poderes que me foram dados. Então alguém me passa um poder específico para agir dentro de alguns limites por ela fixados. E sempre que alguém me pedir uma procuração, eu devo apresentar para que a pessoa veja os meus poderes. Se eu não apresento essa procuração, há a possibilidade, eu posso, inclusive, ser responsabilizado pelos atos que eu agi em desconformidade com essa procuração, em desconformidade com essa representação. Tá bom? Porque o que acontece aqui? Eu dou poder para que alguém age em meu lugar. Ela só vai atuar como se fosse eu ali. Entretanto, se eu não cumpro com o contrato, eu serei pessoalmente responsável. Ele não tem nada a ver, ele só fez um favor, digamos assim, de me representar em um momento que eu poderia não estar ali presente, por exemplo. Então, o representante, ele não é responsável, como regra, pelas coisas que ele faz. O responsável é o representado. Então, se a obrigação celebrada não é paga, quem será responsável por isso é o representado. É a pessoa que deu poder, porque é ele que não cumpriu a obrigação. Nossa, mas então isso quer dizer que a pessoa que recebeu os poderes ela pode fazer o que quiser? Não. Como eu disse, o contrato de mandato ou então a lei ela vai trazer limites para você agir. E se você agir além desses limites impostos, você responderá por isso. Tá? E qual é a consequência de agir em excesso de poder ou em abuso de poder, né? Ou seja, qual é a consequência de você agir fazendo mais do que lhe foi dado, excesso de poder, ou então fazendo algo diverso do que a pessoa queria. Em vez de beneficiar, você prejudica. Aí, abuso de poder. Tá? Excesso, eu faço mais, eu ajo além dos poderes que me foram dados. Excesso de poder. Agir além, né? Em excesso aos poderes. Abuso de poder. É agir de forma contrária à finalidade daquele poder. Em vez de eu fazer algo para beneficiar, por exemplo, eu faço para prejudicar. Isso é abuso de poder.
Pensando nisso, quando houver excesso ou abuso de poder, quando houver abuso ou excesso de poder, o representante ele será considerado um gestor de negócios. E de acordo com o artigo 861 do Código Civil, o gestor de negócios ele será responsável frente ao representado. Ou seja, se eu for o representante de alguém e ajo com excesso ou abuso de poder, eu terei que responder perante a pessoa que eu represento. Se eu trouxe prejuízo a ela, eu terei que indenizá-la pelos prejuízos que advierem da minha má administração ou da minha má representação. Além disso, pessoal, é importante que vocês saibam que a lei ela autoriza, por exemplo, o subestabelecimento. Eu posso receber os poderes por um mandato e dentro dessa convenção, desse contrato-mandato, eu posso transferir esse poder para outra pessoa. Essa transferência de um poder me passado por um contrato de mandato, a gente chama de subestabelecimento. Subestabelecimento, já com S grudado no B, subestabelecimento, tá bom? No subestabelecimento, então, eu passo os poderes que me foram conferidos para outra pessoa. Isso só vai poder acontecer, obviamente, se não houver nenhuma vedação no contrato de mandato, tá bom? Então é possível transferir poderes para outra pessoa, os poderes que me foram dados, desde que não seja vedado pela lei, né? E isso seja feito dentro de um contrato, sem nenhuma proibição acerca disso, tá? Além disso, pessoal, o artigo 117 do Código Civil, ele veda a contratação consigo mesmo. E o que seria a contratação consigo mesmo? A contratação consigo mesmo consiste no ato de você ser a parte, por exemplo, o comprador, e agir como o vendedor. Então, agir representando o vendedor. Seria um contrato consigo mesmo porque você está pessoalmente em um polo dessa relação jurídica e como representante no outro polo. Então, eu sou o Mateus comprador e eu ajo como fulano, né? Eu ajo representando fulano como vendedor. Então, eu estou nos dois polos, uma como parte e outra como representante. Isso seria o contrato consigo mesmo. O contrato consigo mesmo, como regra, ele não pode acontecer, exceto se a lei expressamente autorizar ou se houver autorização no mandato. Então, se eu vou vender a minha casa para o meu amigo e ele fala assim, olha, Mateus, eu não vou poder comparecer ao cartório para fazer a escritura pública. Ele falou assim, não, eu faço para você. Ele tem que fazer uma procuração e nessa procuração ele tem que autorizar especificamente eu celebrar um contrato, né, no qual a outra parte sou eu. Tá bom? No qual a outra parte sou eu. Então, o contrato consigo mesmo, como regra, não pode acontecer no Código Civil, exceto, ou seja, ele só poderá acontecer se a lei expressamente autorizar ou se a convenção, o contrato de mandato expressamente der esse poder ao representante. Tá bom? Ah, professor, então a gente não poderia fazer assim, por exemplo? Eu não posso contratar comigo mesmo se não houver autorização no mandato. Mas eu não posso passar então o poder para o meu irmão e meu irmão contratar comigo? Eu parte e meu irmão recebe o poder que eu tinha. Pessoal, não. Se eu subestabeleci, né, se eu passei o poder para outra pessoa, essa pessoa também que recebeu o poder, ela não vai igualmente poder atuar como representante, tá bom? Essa parte que recebeu o poder também não poderá atuar como representante, tá bom? Isso é o que fala, pessoal, o artigo 117, parágrafo único do Código Civil. Vamos conferir? Ó, o parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Ou seja, é vedado eu celebrar contrato comigo mesmo, sendo eu parte e eu representante, e eu não posso, para tentar burlar essa regra, ceder os poderes que eu recebi para outra pessoa para fazer o contrato. Se eu faço isso, incorro na mesma vedação legal, porque se eu subestabeleci, o artigo 117, parágrafo único, ainda me considera um representante. E se ele ainda me considera um representante, eu ainda não posso contratar comigo mesmo, se não houver autorização no contrato. Além disso, pessoal, o que é importante que a gente saiba. O artigo 119 ele vai dizer que é anulável o negócio jurídico celebrado quando há conflito de interesses entre representante e representado, ou seja, quando houver abuso de poder, ou seja, eu uso o poder contrário às intenções, à finalidade a que ele se destinava, ou em excesso de poder, quando eu vou além do poder que me foi dado. E além desse requisito de haver conflito entre representante e representado, a pessoa com a qual eu contratei, ela tem que ter ciência desse conflito. Vamos imaginar a seguinte situação. A Beatriz ela me passa um contrato de mandato me dando poder para representá-la. Entretanto, eu ajo com abuso de poder, eu tento prejudicá-la por esse contrato. E daí eu vou e celebro um negócio jurídico com a Jéssica. A Jéssica, ela sabe
que o que eu estou fazendo é contra a vontade da Beatriz. E mesmo assim ela celebra um negócio jurídico, ela sabe que eu estou agindo em abuso ou em excesso de poder. Se ela sabe que eu ajo contra a vontade do representado e celebra ainda assim o negócio jurídico, o representado que foi prejudicado com isso, ele pode anular o negócio jurídico, tá bom? Então, para que seja possível a anulação desse ato, primeiro, conflito entre representante e representado, abuso de poder, excesso de poder. O terceiro, que foi contratado, ele sabia desse conflito. E terceiro, quem vai pedir nesse caso é o prejudicado, que é o representado, tá bom? E qual que é o prazo que o representado ele tem para entrar com a ação pedindo a anulação do ato? A ação anulatória ela tem que ser ajuizada em 180 dias contados, ou da celebração do negócio jurídico, ou da cessação da incapacidade, se era um incapaz o representado. Tudo bem? Dito isso, pessoal, a gente encerra aqui o estudo da representação e para a nossa aula de hoje é só isso, tá bom? Muito obrigado, bons estudos e até o próximo encontro.